Dá uma olhada aqui que tem de receita aqui nesse livro de interessante. Bolos. Tem uns patês em sopa, não. Sopa não. Assados, tortas. Ai, amo torta. Pães, pizzas. Ai, que delícia. Uma salada também ia ser bom, né? É importante comer salada. Massas, amo massas. Nossa, é muita diversidade de alimento que dá para escolher. O que será que eu vou fazer, né? Eu acho realmente que eu quero comer uma torta. Vamos ver o que vai aqui. Trigo, castanha do Pará, ovo. Nossa, quanto ingrediente, né? Bom, talvez seja mais fácil fazer um macarrão mesmo. Afinal, macarrão é uma das minhas comidas preferidas. E você? Qual é a sua comida preferida? O que você mais gosta de comer? Você acha que você tem uma alimentação saudável? Aliás, o que seria uma alimentação saudável? O que é considerado uma alimentação saudável? Eu acho que essa é uma boa pergunta. Saudável é considerada aquela que há a ingestão adequada de todos os grupos de nutrientes. Então, quando uma pessoa tem uma alimentação que é balanceada, onde todos os nutrientes são ingeridos de maneira adequada, então a gente diz que essa pessoa está tendo uma alimentação saudável. É claro que essa alimentação, para garantir que uma pessoa seja saudável, deve estar sempre também associada a boas práticas de saúde, como atividades físicas. Ah, entendi. Mas o que será que são nutrientes, então? Porque se uma alimentação saudável é aquela que a gente ingere todos os nutrientes, o que são nutrientes? Será que são as tais vitaminas que todo mundo fala? Nossa, toda essa conversa sobre comida me deixou com fome, viu? Acho que eu vou lá para a cozinha fazer alguma coisa para comer. Vamos junto? Os nutrientes, eles são substâncias presentes nos alimentos e que são essenciais para o nosso organismo. E eles podem ser divididos em basicamente dois grupos. O grupo dos macronutrientes e o grupo dos micronutrientes. Sendo os macronutrientes constituídos dos carboidratos, proteínas e lipídios, e os micronutrientes são aqueles que são os sais minerais e as vitaminas. Além disso, os nossos alimentos também são constituídos de água, que é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso corpo. Ah, agora sim eu entendi. Então quer dizer que os nutrientes são os carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Ah, já sei aonde. No rótulo dos alimentos. Aqui, por exemplo, no rótulo dessa pasta de amendoim está escrito assim: valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, calorias não são pequenos bichinhos que apertam as suas roupas enquanto você dorme. Na verdade, é algo bem diferente disso. Para entendermos o que é caloria, precisamos entender primeiro que todo ser vivo precisa de energia para sobreviver e para realizar as suas atividades diárias. A caloria é uma unidade de medida que diz respeito à quantidade de energia que um determinado alimento vai fornecer para um organismo. Então, quando a gente encontra essa unidade de medida nos rótulos dos alimentos, nós estamos verificando quanto de energia aquele alimento vai disponibilizar para o nosso corpo em determinada quantidade que a gente comer. Então, de forma simples, isso são as calorias. Ah, entendi. Então, as calorias são a quantidade de energia que a gente ganha num determinado alimento. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, em 30 gramas, eu tenho
um valor energético de 174 calorias. Eu tenho aqui também um outro pacote de bolacha que diz que em 30 gramas eu tenho 128 calorias. Então se eu comer 30 gramas dessa pasta de amendoim, eu vou estar ingerindo maior quantidade de energia do que você está ingerindo essas bolachas aqui. Mas ainda assim tem coisas diferentes. Aqui, por exemplo, diz que eu tenho 2,8 gramas de carboidrato, enquanto aqui eu tenho 20 gramas de carboidrato. Mas carboidrato, proteína, gorduras totais, o que é carboidrato e proteína? Eu sei que é um nutriente, mas o que eles fazem no meu corpo? Bom, pessoal, já que nós vamos falar de alimento, então o melhor lugar para a gente falar de alimento é justamente numa cozinha. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que os nossos alimentos, eles contêm vários nutrientes. Então, a gente pode ter nos alimentos os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas, os sais minerais. Além disso, os alimentos, eles contêm também água, que é muito importante para o nosso organismo. O primeiro grupo de nutrientes que eu quero conversar com vocês é dos carboidratos. A definição de carboidrato basicamente é açúcar. O carboidrato é todos aqueles componentes que são açúcar, que são transformados em açúcar dentro do nosso sangue. E ele é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Quando a gente come algum alimento, que a gente ingere esse alimento, a primeira coisa que o nosso corpo vai fazer para obter energia é quebrar essas moléculas de carboidrato para fazer açúcar para o nosso corpo. Então, o carboidrato é a principal fonte de energia para nós. Depois do carboidrato, a gente tem como fonte de energia as gorduras e depois das gorduras, as proteínas. Então, se a gente não ingerir a quantidade suficiente de carboidrato, nosso corpo vai começar a quebrar gordura, os lipídios, para produzir energia para nós. E se não houver a ingestão adequada nem de carboidratos nem de gordura, nosso corpo vai quebrar as proteínas para poder fazer, então, produzir energia para nós. Mas a fonte principal dele de energia e a de mais rápida obtenção é o carboidrato, que são os açúcares. O grupo dos carboidratos em si, ele pode ser dividido em basicamente 3 partes, que são os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Eu não vou entrar especificamente aqui na constituição de cada um deles, mas só para você ter uma ideia, nos monossacarídeos a gente tem a glicose, a frutose e a galactose. A glicose, por exemplo, é um monossacarídeo encontrado em bastante abundância no mel, assim como a frutose também. E a frutose é encontrada, como o próprio nome diz, frutose, em grande quantidade nas frutas, por isso que os diabéticos têm que cuidar, eles não podem comer a quantidade de fruta que eles quiserem, as frutas que eles quiserem todo dia, porque essas frutas também têm açúcar, só que na forma de frutose. Além disso, a gente tem outro tipo de açúcar, que é a sacarose, que é muito ingerido por nós também, que é encontrado no açúcar refinado. Esse açúcar refinado é proveniente da cana-de-açúcar. Em alguns países é utilizado também a beterraba para fazer a sacarose, para produzir esse açúcar. Depende da plantação que eles têm, como é que eles conseguem plantar, qual a espécie que eles conseguem plantar. Então a sacarose também aí é outro açúcar muito importante que é muito consumido por nós. Inclusive o açúcar refinado, ele não faz bem para a nossa saúde. A gente tem que evitar ao máximo comer ele, porque assim que ele chega na nossa corrente sanguínea, ele é rapidamente absorvido por ela. Então a gente tem que cuidar. Outra dica que eu vou dar para vocês também é que as frutas, elas devem ser consumidas in natura, que a gente fala. Não é bom ficar fazendo suco de fruta, assando as frutas. O bom é a gente consumir elas in natura mesmo. O suco de laranja, por exemplo. A laranja, ela tem muita frutose, que é bom para o nosso organismo, porque a gente consegue aí uma forma de energia. Só que quando a gente espreme a laranja para fazer suco, a gente tira todas as fibras dela. A gente separa a frutose da fibra. A gente pega aquele bagaço, joga fora e toma só a frutose. E isso não é bom para o nosso organismo, porque ele não consegue quebrar essa quantidade de frutose tão rapidamente. Então, tomar um copo de Coca-Cola, por exemplo, ou um copo de suco de laranja, se for considerar a quantidade de açúcar,
né? Presta bem atenção no que eu tô falando, considerando a quantidade de açúcar que a gente ingere, é quase a mesma coisa. Claro que a Coca-Cola tem diversos outros componentes que fazem super mal à nossa saúde, mas na quantidade de açúcar, o suco de laranja também é algo bem preocupante. Por quê? Porque a gente tirou as fibras da fruta, e as fibras servem para cortar o efeito da frutose no nosso organismo. Então é muito melhor você pegar uma laranja, descascar ela e comer ela inteira, porque você está ingerindo as fibras junto, e as fibras vão ajudar a cortar esse efeito da frutose no seu organismo. Então é muito importante a gente ter uma alimentação adequada, saber o que a gente está comendo, a quantidade de alimento que a gente está ingerindo de cada grupo, para que o nosso corpo tenha todos os suprimentos de nutrientes feitos por nós, que a gente venha suprir toda essa quantidade de nutrientes que a gente ingere, né, que o nosso corpo precisa, para que não haja nem falta de nutrientes e nem excesso de nutrientes no nosso corpo. Aí a gente tem outros carboidratos, como por exemplo os polissacarídeos, e um deles é o amido. O amido é um carboidrato que serve de reserva energética para os vegetais. Então, a gente encontra amido nos vegetais, como o trigo, por exemplo. E o trigo é a base da nossa alimentação para fazer várias coisas, como, por exemplo, os pães e bolachas também, certo? Massas, pizza, macarrão, lasanha, todo esse tipo de alimentação que envolve massas tem muito carboidrato na forma de amido. Então, quando a gente está comendo massas e pães, a gente está ingerindo também essa forma de açúcar. Então, muitas vezes as pessoas pensam, um diabético só não pode comer o açúcar refinado, aquele açúcar branco, que é obtido da cana de açúcar. Não, o diabético também tem que cuidar, por exemplo, com a quantidade que ele ingere de pão, de fruta, de biscoito, porque tudo isso vai virar açúcar na nossa corrente sanguínea. Então, é muito importante cuidar com a nossa alimentação em todos os aspectos dela. E não só na pessoa diabética, mas para nós também. Apesar de nós precisarmos de carboidrato para manter a nossa quantidade energética, para fornecer energia para o nosso corpo, é necessário que para uma alimentação saudável, como a gente já viu, que essa quantidade de carboidrato seja ingerida da maneira correta, na quantidade adequada a cada dia. Porque se a gente ingere carboidrato demais, nosso corpo acaba estocando esse carboidrato, guardando ele na forma de gordura. Então, daí começa o sobrepeso das pessoas, aumenta o peso, começa a sobrar uma gordurinha aqui e ali. Então, a nossa alimentação ela tem que ter a quantidade de nutrientes adequada. E isso inclui carboidratos também. Nossa, eu não fazia ideia que carboidrato também era açúcar. É por isso, então, que a gente ganha mais energia e fica mais disposto se a gente come coisas como macarrão, pão e massas. Faz todo sentido.